Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus às vezes falava como se ele fosse o próprio Deus. Tamanha a sua sintonia com o Pai Divino. Ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Mas Jesus deixou claro que ele não era Deus, mas sim o Filho de Deus. E nós vamos ter essa confirmação em várias passagens dos Evangelhos. Como, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 49. Jesus estava desaparecido há 3 dias, mas ele só tinha 12 anos. Seus pais tinham ido a Jerusalém por conta do censo, voltaram para casa e perceberam que Jesus estava desaparecido há 3 dias. Então eles voltam a Jerusalém para procurar Jesus e o encontram dentro do templo, debatendo as escrituras com os doutores da lei. Hoje nós podemos entender que, na verdade, Jesus devia, mesmo com 12 anos já estava ensinando, a interpretação das escrituras. Mas então a sua mãe chega até ele e diz, por que você fez isso? Todos estávamos aflitos. E Jesus então, respondendo a ela, diz, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ou então no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 38, quando Jesus diz, porque eu falo daquilo que vi, junto de meu Pai. Ou ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 6, nos versículos 38 e 39, quando Jesus diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Ou ainda no Evangelho de João, só que agora no capítulo 3, no versículo 16, quando João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nessas passagens, nós já podemos perceber que Jesus nunca disse que ele era Deus, mas sim o Filho de Deus. Só que nessas passagens, nós também podemos perceber a grandeza do Mestre Jesus. A grande elevação do Mestre Jesus. Muito acima da humanidade. Muito acima da condição humana. Porque o Senhor Jesus estava em contato direto com a divindade. O Senhor Jesus está em contato direto com Deus. Por isso a nossa proposta hoje é fazer uma reflexão sobre o tema Jesus ou Cristo. Porque Cristo é como um cargo que só é conferido diretamente por Deus. E só espíritos de altíssima elevação, só espíritos puros, podem receber tamanha honra, que ao mesmo tempo é um grande compromisso. Mas por que falar sobre esse tema? Por que procurar entender um pouco melhor o significado de ser um Cristo no mundo espiritual? Porque nós vemos com muita frequência há muito tempo muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, não me refiro apenas ao meio espírita, mas principalmente até fora do meio espírita. Nós vemos há muito tempo muitas pessoas querendo humanizar Jesus, querendo olhar para Jesus de igual para igual, como se Jesus fosse igual a nós, com a nossa ignorância, com as nossas fraquezas, com as nossas paixões, com o nosso apego à vida material, com os nossos vícios. Quando os benfeitores nos explicam que, dentre todos os vícios, o pior deles é o egoísmo, nós sabemos que Jesus não era assim. Jesus não tem nenhuma dessas características que nós acabamos de mencionar. Porque Jesus é um ser muito acima da nossa humanidade. Jesus é um ser muito acima da condição humana. Só para a gente ter uma ideia, para que Jesus pudesse sair das esferas superiores onde ele habita, e conseguir chegar até nós, ele precisou de 1000 anos. 1000 anos, tamanha a diferença evolutiva, tamanha a diferença vibracional entre nós e o Mestre Jesus. Ele precisou vir descendo de dimensão em dimensão, descia uma dimensão, se adaptava, descia outra dimensão, se adaptava, e assim ele veio descendo. Precisou de 1000 anos só para se aproximar de nós. E ter condições de vestir uma roupa tão grosseira como é o nosso corpo. Tamanha a diferença evolutiva e vibracional. Lá no Evangelho, nós vamos ver
aquela passagem quando Jesus está no horto, pouco antes de ser preso, fazendo uma oração, e é narrado no Evangelho que Jesus chegou a transpirar sangue naquela oração. Mas esse não era um fato isolado. Isso não foi uma coisa que aconteceu uma vez só. Isso era um fato que acontecia constantemente. Porque o corpo de Jesus vivia entrando em colapso. O corpo de Jesus vivia tentando desencarnar o espírito do Mestre. Porque era muita energia emanada daquele espírito para que o nosso corpo grosseiro pudesse suportar. Então, o corpo de Jesus o tempo inteiro estava em colapso. O tempo inteiro tentando tirar ele dali, desencarnar ele. E uma das formas de extravasar tanta energia era justamente através dessa transpiração de sangue. Porque nós precisamos entender que Jesus é um ser muito acima da nossa humanidade. Até porque ele já não é mais um ser humano. Jesus já foi um ser humano. Ele não é mais. Porque uma outra coisa que nós precisamos entender é que estar na condição de ser humano, que é o nosso caso, é estar num determinado grau evolutivo. É isso que representa. Ou num determinado degrau evolutivo, como prefiro. E existem muitos graus evolutivos, Jesus já está acima de tudo isso. Então, só para que a gente entenda um pouco melhor sobre o que nós acabamos de falar, nós vamos citar aqui uma passagem do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de Irmão Jacó, que na verdade nós sabemos que é o espírito de Frederico Figner, o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. E nessa passagem, então nós vamos ter a explicação que aqui no nosso planeta nós temos grupos de espíritos divididos em 4 faixas evolutivas diferentes. Vejam, aqui no nosso planeta nós temos grupos de espíritos encarnados e desencarnados, divididos em 4 faixas evolutivas diferentes. Então o texto diz assim, vejam, 2/3, veja, 2 de 3 partes, 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta terrestre demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade, fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano. Bilhões de seres pensantes evoluem nas mesmas condições, em esferas superiores do planeta. Outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então perceba que no texto eles vão citar 4 faixas evolutivas. As 3 primeiras são aquelas daqueles espíritos que ainda reencarnam como nós. E a terceira faixa são espíritos já mais elevados que não precisam reencarnar ou, quando reencarnam em alguma missão. A primeira faixa evolutiva, veja que eles falam que aproximadamente 1/3 da humanidade é a faixa evolutiva de seres, de espíritos aqui entre nós, caminhando da irracionalidade para a inteligência. Vejam, o segundo terço, ou a segunda parte, que é mais ou menos um outro terço, está caminhando da inteligência para a razão. E a terceira parte, que é onde eu espero que todos nós aqui estejamos, a terceira parte é aqueles que estão caminhando da razão para a humanidade. Né? Então, e aí, a quarta parte, aqueles espíritos que já não precisam mais reencarnar, são espíritos que estão caminhando da humanidade para a angelitude. Então veja que citaram aqui 4 faixas evolutivas, onde todos nós somos ainda seres humanos. Qual é o próximo grau, ou o próximo degrau evolutivo? O próprio texto fala. Olha, eles que estão caminhando da humanidade para a angelitude. Então o próximo grau evolutivo, ou degrau, como prefiram, é o anjo. Depois o arcanjo, o serafim, o querubim, por aí vai. O que nós precisamos entender sobre esse assunto que nós estamos falando agora é que Jesus já está acima de tudo isso. Muito acima de tudo isso. E outra coisa que nós precisamos entender é que tudo isso é só nomenclatura. Anjo, arcanjo, serafim, querubim, é tudo só nomenclatura. Porque se nós olharmos no livro dos Espíritos, na questão número 100, Allan Kardec também coloca uma escala espírita, falando dos graus evolutivos, só que ele usa uma outra nomenclatura totalmente diferente. No entanto, Allan Kardec explica que aquela escala evolutiva é apenas para que nós tenhamos uma noção sobre graus evolutivos, sobre diferença evolutiva. Mas que, na verdade,
Não dá para saber onde acaba um determinado grau e começa outro. Porque, na verdade, a escala evolutiva ela varia ao infinito. Né? Então, são nomenclaturas para a gente entender que existem graus diferentes. Então, anjo, arcanjo, serafim, querubim, é só uma nomenclatura que nós podemos usar para entender. E principalmente entender que Jesus está acima de tudo isso. Agora, para aqueles que gostariam de olhar, de ver Jesus como se ele fosse igual a nós, um ser humano igual a nós, com os mesmos sentimentos que nós, como numa tentativa de ficar mais próximo de Jesus, eu digo que não desanime, porque que bom que Jesus não é um ser humano. Porque se ele fosse um ser humano, ele seria pouca coisa melhor que nós. Mas entendendo que Jesus é um ser muito, mas muito acima da nossa humanidade, muito, muito acima, um ser muito mais evoluído, isso tem que aumentar a nossa confiança. Isso tem que aumentar a nossa convicção em acreditar no Cristo. Isso tem que entender que Jesus é um grande mestre. Isso tem que aumentar o nosso entusiasmo, o nosso otimismo, a nossa boa vontade, a nossa força de vontade de querer seguir Jesus. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. E ele sabe o que está falando. Entender isso, que Jesus é um grande mestre, muito acima da nossa humanidade, muito acima da nossa compreensão, tem que nos ajudar a adquirir mais fé. Nos ajudar a entender, compreender que nós precisamos prestar mais atenção no que Jesus disse. Porque ele só fala a verdade. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está falando. Jesus sabe como nos dirigir, como nos encaminhar para a felicidade verdadeira, e não essa felicidade ilusória que nós temos aqui entre nós. Então, pensando nisso, nós vamos citar aqui algumas passagens do Evangelho de João e da literatura espírita que mostram para nós justamente essa grandeza de Jesus, essa grande elevação de Jesus, mas também vai mostrar para nós a grande diferença evolutiva, vai pelo menos dar uma noção para nós da grande diferença evolutiva entre nós e o Senhor Jesus, que é uma diferença gigantesca. Vocês vão ver. Então nós vamos começar lá pelo Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos citar algumas passagens que não estão numa sequência perfeita. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos citar os versículos de 1 a 5, 10, 11, 14 e 18. E para mim, particularmente, é uma das passagens mais bonitas de todo o Evangelho. João diz assim: no princípio era o Verbo. Fica melhor mais embaixo ou parece que em cima dá mais eco, não sei? Não, aí tá bom. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória? Alguém tem dúvida de que é Jesus? É claro que é Jesus. João estava falando de Jesus. E veja o que ele fala de Jesus. No princípio era o Verbo, Jesus, que estava com Deus e era Deus, ou seja, ele era como Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vejam que João está falando uma coisa extremamente importante e grande, dizendo que Jesus participou da construção de todo o nosso mundo, todo o nosso planeta. E nós vamos ter essa confirmação lá na literatura espírita, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito de Emmanuel. Sobre esse livro nós vamos citar uma outra passagem daqui a pouco, mas nesse livro Emmanuel vai trazer essa confirmação. E realmente João estava falando de Jesus, porque Jesus estava aqui no princípio de tudo. Tudo isso que nós vemos no nosso planeta saiu, veja, tudo que nós vemos de construção na natureza do nosso planeta saiu da imaginação do Senhor Jesus. Então vejam
a capacidade desse ser. Inigualável, incomparável, e eu sempre penso, nós não temos condições de avaliar a evolução de Jesus. Nós não podemos esquecer que dentre todos os discípulos, os 12, os apóstolos, os mais importantes, dentre todos eles, quem teve mais conhecimento do passado de Jesus foi João. Dos 12 discípulos, ele foi o último a desencarnar. E quando João já estava velhinho, preso, exilado lá na ilha de Pátmos, Jesus aparecia para ele e mostrava as visões do futuro. Foi assim que João escreveu o Apocalipse. Ele mesmo fala isso, logo no começo do livro Apocalipse. E nós vamos ter essa confirmação de novo na literatura espírita, no livro Francisco de Assis, psicografado pelo médium João Nunes Maia e editado pelo espírito Miramês. Só que eles falam um pouquinho diferente. João diz que Jesus aparecia para ele e os seus anjos lhe mostravam a visão do futuro, as visões do futuro. E Miramês diz que, na verdade, Jesus aparecia para ele e o próprio Mestre Jesus mostrava as visões do futuro. Abria como se fosse um grande telão de cinema e mostrava para ele as visões do futuro. E João, é claro que ia descrevendo aquelas imagens, aquelas visões, conforme a linguagem da época, conforme ele podia entender. Ele viu o futuro, ele viu muita coisa que não existia. Então, por exemplo, quando ele viu um avião, ele descrevia como um pássaro de aço cuspindo fogo. Certo? Então, quer dizer, por aí vai as descrições que ele fez. Só que ele teve muito conhecimento sobre Jesus e sobre o passado de Jesus. Uma coisa que João fala, que sempre me impressionou muito, é justamente o último versículo do seu Evangelho, no capítulo 21, no versículo 25, quando João diz assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas. E se todas elas fossem escritas, creio que nem todo mundo comportaria os livros que fossem escritos. Então vejam que é uma coisa, parece até absurda, né? Parece um exagero tremendo. Como, né? Veja que ele tinha muito conhecimento sobre o que Jesus fez no passado. Claro que ele não tinha autorização para revelar essas coisas, mas ele acreditava no entendimento dele que se tudo que Jesus fez no passado fosse escrito, no nosso mundo, que tem um espaço gigantesco, não teria possibilidade de guardar os livros. Sabe o que é interessante, pessoal? É que o que nós vamos falar sobre Jesus hoje, e já começamos, no final vocês vão ver que não parece tão exagero que João falou. Não parece tão exagerado. Isso é bem interessante. O outro, eu comi tomar água e começar a tossir. Um outro ensinamento uma outra informação que nós vamos trazer. Na verdade, eu nunca vi esse ensinamento numa palestra como essa. Pode ser que tenha acontecido. Pode ser que alguém tenha feito. Mas eu nunca vi. Não da forma que eu vou explicar para vocês, pelo menos. Eu nunca vi. Penso que isso não seja comum, não porque o ensinamento é difícil. Não, o ensinamento é fácil. Vou falar de forma simples, de forma fácil, todo mundo vai entender. Mas eu penso que talvez é porque algumas pessoas têm dificuldade de aceitar que a nossa evolução se processa dessa forma. Eu falo isso porque eu conheço pessoas espíritas que têm algum conhecimento espírita e que têm uma inteligência que pode ser considerada respeitável, que não aceita que a nossa evolução se processa dessa forma. Mas eu quero adiantar para vocês que tudo que eu falar aqui, não vou inventar nada. Tudo que eu falar aqui está na literatura espírita. Eu vou dizer onde está e quem falou. Então, se vocês vão acreditar ou não, se vocês vão aceitar ou não, fica a critério de cada um. Mas tudo que nós conversarmos aqui está na literatura espírita. Se quem já estudou o Livro dos Espíritos, ou quem, por exemplo, já fez o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é possível que já saiba desse conhecimento, já tenha entendido isso. Mas, se você, por um acaso, não for um conhecimento novo para você, eu peço a vocês que prestem atenção. Porque, embora seja uma explicação fácil, eu vou tentar falar de forma simples, como eu disse, de forma simples, de forma fácil, para que todo mundo entenda. Embora seja fácil de entender, se você perder o fio da meada, se você perder a linha do raciocínio, talvez você não entenda o final, porque é uma sequência lógica que passa por vários livros explicando o que nós vamos falar aqui. Então nós vamos começar lá. Esse ensinamento, pessoal, vai nos ajudar muito a entender a diferença evolutiva entre nós e o Senhor Jesus.
Então vamos começar lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, quando os benfeitores nos explicam que o universo é constituído por apenas 3 elementos. O universo inteiro é formado por apenas 3 elementos: matéria, princípio inteligente e, acima de tudo, Deus. É assim que está o texto. Matéria, princípio inteligente e, acima de tudo, Deus. Existe um outro elemento muito importante, mas que os benfeitores não consideram como quarto elemento constituinte do universo. Eu só vou citar ele aqui porque realmente ele é muito importante. Mas os benfeitores dizem que ele não é um quarto elemento porque ele é semimaterial. No entanto, ele não é matéria, mas também não é espírito, porque ele é um fluido. Alguém falou? Justamente. É o fluido cósmico universal. E nós vamos citar ele porque ele é muito importante. Eu vou citar aqui pelo menos 2 grandes importâncias do fluido cósmico universal. Primeiro, o espírito não consegue interagir diretamente com a matéria. Ele não consegue interagir diretamente com a matéria. Então ele precisa de um intermediário, que é justamente o fluido cósmico universal. Então vejam que o espírito, a matéria é muito grosseira, o espírito é muito sutil, o espírito precisa manipular o fluido cósmico universal para que ele consiga interagir com a matéria. Essa é a primeira grande utilidade do fluido cósmico universal. Uma outra grande utilidade que nós podemos citar é que, se não fosse o fluido cósmico universal, toda a matéria que existe no universo permaneceria perpetuamente separada. A matéria nunca ia se juntar, nunca ia se aglomerar, nunca ia se condensar para formar tudo que nós vemos no universo. Planetas, estrelas, galáxias, o nosso corpo físico, todos esses objetos aqui, essa construção em madeira, tudo isso. Tudo isso é matéria condensada. E isso só é possível porque existe o fluido cósmico universal. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos explicam que todo o universo é constituído, é formado por 3 elementos: matéria, princípio inteligente e, acima de tudo, Deus. Para a nossa conversa aqui, para a nossa reflexão, o interessante é entender um pouco melhor sobre o princípio inteligente. O princípio inteligente é algo que Deus criou, Deus cria e criou, que tem a possibilidade, que tem o potencial de evoluir infinitamente. O princípio inteligente é alguma coisa que Deus cria, que tem essa possibilidade, esse potencial de aprender infinitamente. O que nós precisamos entender sobre o princípio inteligente nesse primeiro momento? É que, quando Deus cria o princípio inteligente, veja, ele tem o potencial de aprender, de evoluir. Mas no momento em que ele é criado, ele não sabe nada. Ele não tem o princípio inteligente. Quando é criado, no momento em que é criado, ele não tem conhecimento nenhum. Ele não fala, ele não pensa, ele não tem sentimentos, ele não tem nenhum dos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, ele não sabe nada. Ou seja, ele tem o potencial de evoluir, de aprender infinitamente, mas quando ele é criado, ele não sabe nada, ele não tem nada, ele tem tudo a aprender. Saindo do Livro dos Espíritos, nós vamos lá para o livro Evolução em 2 Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e ditado pelo espírito de André Luiz. Vejam o que André Luiz nos explica sobre o princípio inteligente. André Luiz nos diz que, quando o princípio inteligente entra em contato com a matéria, nesse momento surge a forma de vida mais simples, mais elementar que nós conhecemos. É uma vida de uma célula, uma vida unicelular, como, por exemplo, de uma ameba. Certo? Quando o princípio inteligente entra em contato com a matéria, surge a forma de vida mais simples que nós conhecemos. O que eu chamo a atenção aqui? Nossa, é que André Luiz não está dizendo que o princípio, ele não diz isso no livro, que o princípio inteligente foi criado naquele momento. Não. Porque ninguém sabe quando o princípio inteligente foi criado. Ele pode ter sido criado naquele dia, como pode ter sido criado há bilhões de anos. O que se sabe é que o princípio inteligente fica vagando pelo espaço. E André Luiz está explicando a partir do ponto em que ele entra em contato com a matéria. O princípio inteligente entrou em contato com a matéria, surgiu a forma de vida mais simples de uma célula, como, por exemplo, de uma ameba. Desse primeiro contato, desse primeiro momento, até que, eu peço a atenção de vocês para essa explicação agora, desse primeiro contato até que o princípio inteligente consiga emitir o primeiro pensamento continuado, o que significa isso? Significa que agora o princípio inteligente aprendeu a pensar.
Ele não é mais um princípio inteligente. Agora ele se tornou uma alma. Agora ele entrou no reino dos homens. Entrou no reino hominal. Agora ele é um espírito, uma alma humana. Certo? Então, veja, no primeiro momento em que o princípio inteligente entrou em contato com a matéria, até que ele consiga emitir o primeiro pensamento continuado para se tornar uma alma, existe uma janela de tempo de 15 milhões de séculos. Traduzindo em outras palavras, quer dizer que se passaram 1 bilhão 500 milhões de anos. Pessoal, vou repetir. 1 bilhão 500 milhões de anos. É tempo demais. Não dá para a gente processar o que significa isso em termos de evolução. Não dá para a gente raciocinar. Porque nós não vamos conseguir processar o que significa 2.000 anos de evolução. Quanto dá para evoluir em 2.000 anos? A gente sabe? Não, a gente não tem condições de processar o quanto a gente é capaz de evoluir em 2.000 anos. Então imagine 1 bilhão e 500 milhões de anos. O que André Luiz vai nos dizer? Ele vai dizer que a primeira preocupação dos engenheiros siderais com o princípio inteligente é ensinar o princípio inteligente a se alimentar. Lembrem que o princípio inteligente tem o potencial de aprender tudo, de evoluir infinitamente, mas quando ele foi criado, ele não sabia nada, não sabe nada. Primeira preocupação dos engenheiros siderais é ensinar o princípio inteligente a se alimentar. Para isso, eles pegam o princípio inteligente, que já está com uma célula, né, já entrou em contato com a matéria, e colocam ele no reino mineral. Ali ele vai ficar milhões de anos, eras, só comendo ferro, para aprender a se alimentar. O que ele está desenvolvendo nesse instante, pessoal? Ele está desenvolvendo um instinto de sobrevivência. Ele está desenvolvendo um instinto animal. Ele provavelmente começou a desenvolver o tato, provavelmente começou a desenvolver o olfato, provavelmente começou a desenvolver o paladar. Então, André Luiz explica que ele vai ficar eras, milhões de anos no reino mineral. Ele não vai só ficar, aprender só isso, só comendo ferro. Não, ele vai passar milhões de anos comendo ferro, mas vai passar outras eras, outros milhões de anos, aprendendo outras coisas. Depois de milhões de anos, ele é retirado do reino mineral e é colocado no reino vegetal. Ali ele vai passar outros milhões de anos, outras eras, aprendendo outras coisas. Depois dessa etapa evolutiva, ele vai ser colocado, o princípio inteligente vai ser colocado no reino animal. E ali ele vai passar de novo milhões de anos, outras eras. É por isso que os benfeitores nos explicam na doutrina espírita que um animal, ele não tem alma. Então os benfeitores dizem que o animal, ainda que ele tem, não é uma alma, ainda é um princípio inteligente. E embora os animais pareçam, muitas vezes, inteligentes, na verdade o que eles têm é um instinto. E os benfeitores chamam o instinto de inteligência rudimentar. Por quê? Porque não existe pensamento continuado. O instinto ele permite um pensamento fragmentado. É o que os animais têm. Vamos sair por enquanto do livro Evolução em Dois Mundos e vamos à Revista Espírita. Numa das edições, Allan Kardec vai trazer para nós a explicação de que em mundos evoluídos, a humanidade é mais evoluída, mas também os animais são mais evoluídos. Muito mais evoluídos que o nosso, mas continuam sendo animais. Numa das edições, Allan Kardec faz uma entrevista com o espírito morador de Júpiter. É uma entrevista, literalmente, porque são mais de 60 perguntas e respostas. E esse morador de Júpiter, então, vai explicar para nós que Júpiter é o planeta mais evoluído do Sistema Solar. Se é o planeta mais evoluído do Sistema Solar, consequentemente, tem a humanidade mais evoluída. E os animais lá também são muito mais evoluídos que o nosso. Porque ele chega a dizer que todo o serviço braçal feito em Júpiter é realizado pelos animais. A grande diferença é que lá eles não são maltratados, né? Eles são respeitados, eles não são escravizados, e eles não vão nunca virar a refeição de nenhum ser humano. Então, juntando essas explicações, uma outra explicação de Emmanuel, veja, agora já estamos falando de Emmanuel. Emmanuel vai nos explicar que, quando os animais atingem uma determinada condição evolutiva, esses animais são levados para esferas superiores. E ele diz que ninguém sabe o que acontece lá.
Ninguém sabe também dizer quanto tempo esses animais vão passar lá nessas esferas superiores. O que se sabe apenas é que acontece lá uma espécie de cirurgia. Então esses animais são levados, quando atingem uma condição evolutiva, são levados para esferas superiores. Ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe quanto tempo eles ficam lá, mas quando eles voltam de lá, esses animais já não voltam mais como animais. Eles voltam como seres humanos. Ou seja, houve um salto evolutivo. Ninguém sabe explicar como. Emmanuel diz que ninguém tem essa informação entre ali o habitat que ele tem acesso. Certo? Então, vejam que interessante, né? Enquanto nós estamos aqui, nós sabemos que o nosso corpo, nosso organismo está realizando diversas funções, muitas funções, sem que a gente tenha que pensar sobre isso. Não é verdade? Nós sabemos que o nosso corpo está funcionando. E quem dá todos os comandos é o nosso espírito, porque o corpo é só matéria. Matéria não pensa, matéria não faz nada. Quem dá as ordens ao nosso corpo para realizar todas as funções que ele está realizando agora é o nosso espírito. Como é que o nosso espírito consegue fazer isso? Sem que a gente tenha que pensar no automático, no chamado automatismo. Como é que nós conseguimos fazer isso? É justamente porque nós passamos 1 bilhão 500 milhões de anos aprendendo a fazer isso. 1 bilhão e 500 milhões de anos aprendendo a fazer isso. Lembrem que André Luiz explica que o princípio inteligente ele começou só com uma célula, atuando com uma célula. Passados 1 bilhão e 500 milhões de anos, o princípio inteligente aprendeu a pensar e se torna capaz de comandar uma máquina extremamente complexa, como é o nosso corpo humano. Por quê? Porque nós passamos 1 bilhão e 500 milhões de anos aprendendo a fazer isso. Então tem várias pessoas que dizem que nós podemos curar o nosso corpo. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque o nosso espírito sabe como fazer isso. O nosso espírito conhece a matéria perfeita do nosso corpo. Nós aqui, de forma consciente, de forma racional, não estamos sabendo usar esse potencial, mas nós sabemos. Uma outra coisa interessante que Emmanuel fala é que toda a maldade que existe em nós, todo o egoísmo que nós temos ainda, é uma herança que proveniente dos nossos instintos animais. Afinal de contas, nós passamos 1 bilhão e 500 milhões de anos desenvolvendo esse instinto animal. Qual era a preocupação dos engenheiros siderais em relação a nós? Você tem que aprender a se manter vivo. O que o instinto diz para nós? O que nós aprendemos durante 1 bilhão e 500 milhões de anos desenvolvendo o instinto? Eu tenho que me manter vivo. Eu tenho que sobreviver. Isso é o que me interessa. Veja, o instinto ele não tem sentimento, ele não pensa, ele não raciocina. É uma inteligência rudimentar que diz para nós o quê? Você tem que se manter vivo. Ou seja, a gente nunca pensou nos outros. Então, Emmanuel vai dizer para nós que a grande luta nossa, na faixa evolutiva que nós nos encontramos, é justamente aprender a calar os instintos animais e, ao mesmo tempo, aprender a desenvolver os nossos sentimentos. Porque agora a gente pensa, agora a gente sente. Então, a nossa grande luta na faixa evolutiva que nós estamos é, segundo Emmanuel, aprender a abafar esses instintos animais e aprender a evoluir, aprender a fazer crescer esses sentimentos que existem em nós. Então, voltando para o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos explicou então que no primeiro instante que o princípio inteligente entra em contato com a matéria, surge a forma de vida mais simples que nós conhecemos, uma vida de uma célula, como por exemplo de uma ameba. Passados 1 bilhão e meio de anos, o princípio inteligente aprende a emitir o primeiro pensamento continuado e entra no reino dos homens. Tudo bem. E a partir daí, quanto tempo faz isso? Qual é a nossa idade? Qual é a nossa idade como seres pensantes? Qual é a nossa idade como seres humanos que pensamos? André Luiz vai nos dizer que nós temos aproximadamente 200 mil anos. Essa é a nossa idade que nós temos como seres pensantes. 200 mil anos. Eu peço a vocês que guardem essa informação, porque daqui a pouquinho nós vamos cruzar ela com uma outra informação que vai nos ajudar a perceber a gigantesca diferença entre nós e o Senhor Jesus. Então nós vamos para isso lá para o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E logo no primeiro capítulo, Emmanuel vai nos falar da comunidade dos espíritos puros. Emmanuel, e o texto diz assim, primeiro capítulo, rezam
as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam-se as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de espíritos angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta em apenas 2 ocasiões. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar para que se lançasse no tempo e no espaço do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida, a matéria em ignição do planeta. E a segunda vez aconteceu quando se decidia da vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então percebam que em poucas palavras Emmanuel nos fala muitas coisas. A primeira coisa que ele nos fala, que é uma coisa que muitos de nós já acreditamos, mas é mais uma confirmação de que não existe nada solto no universo. Tudo está nas mãos de Deus. Porque ele diz que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros. Ou seja, espíritos do nível evolutivo do Senhor Jesus, onde Jesus é apenas um dos membros. E que tudo que acontece no nosso sistema solar, se acontece é porque eles permitiram. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. E Emmanuel vai nos explicar que essa comunidade de espíritos puros só se reuniu próximos da Terra para tratar de assuntos especificamente da Terra em apenas 2 ocasiões. Só que esse livro foi escrito em 1958. E depois disso, naquela famosa entrevista do Chico Xavier lá no Pinga Fogo, numa daquelas 2 entrevistas, ele vai falar que houve uma terceira reunião dessa comunidade próxima à Terra, que aconteceu em 1969, quando o homem pisou na Lua. Mas isso é uma outra conversa, estou falando só por curiosidade mesmo, que houve uma terceira reunião. Para nós o que interessa é o que está no livro. E lá no livro, então, ele diz que houve duas grandes reuniões dessa comunidade de espíritos puros. A primeira aconteceu quando um pedaço do Sol se desprendeu para formar o que hoje nós conhecemos como o nosso planeta Terra. Foi a primeira vez que eles se reuniram. E a segunda vez, quando se decidia se o Senhor Jesus viria ou não viria encarnar entre nós. O que é interessante para nós dessa passagem aí? Primeiro, essa informação de que o nosso mundo surgiu a partir de um pedaço do Sol que se desprendeu, a nossa ciência já conseguiu provar. Nossa ciência já está de acordo com isso. No entanto, a nossa ciência acredita que o nosso planeta tem a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ou seja, desde que ele se desprendeu do Sol, se passaram 4 bilhões e 500 milhões de anos. É o que a nossa ciência acredita. No entanto, lá no Livro dos Espíritos, na questão 42, os benfeitores vão nos dizer que esse cálculo não é possível ser feito. E Allan Kardec pergunta exatamente isso. É possível conhecer o tempo de formação de um mundo? E ele fala especificamente o da Terra, por exemplo. É possível conhecer o tempo de formação de um mundo? O da Terra, por exemplo? E os benfeitores vão dizer, não. Esse é um tempo que só Deus o sabe. Então, com todo respeito aos nossos irmãos cientistas, à nossa ciência, nós sabemos que isso não é brincadeira. Tem que estudar muito, trabalhar muito, se esforçar muito para ser um cientista. Com certeza eles não fizeram isso com má intenção. Mas eu prefiro acreditar no que dizem os benfeitores lá no Livro dos Espíritos. Porque nós sabemos que são espíritos superiores, muito mais sábios, muito mais inteligentes, que têm muito mais tecnologia e que vieram em nome de Deus e sob o comando de Jesus ensinar a humanidade. Com todo respeito aos nossos irmãos cientistas, eu prefiro acreditar no que dizem os benfeitores lá no Livro dos Espíritos. Mas eu penso que o nosso planeta Terra deve ter muito mais que 4 bilhões e meio de anos. Mas, só para nos ajudar aqui na nossa reflexão, vamos supor que a nossa ciência esteja certa. E que o nosso planeta ele foi formado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O que isso diz para nós? Diz que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo. Jesus já era um Espírito puro.
Porque lá no livro A Caminho da Luz vai nos explicar que nessa primeira reunião que houve dos espíritos puros próximos da Terra, aconteceu quando? Quando um pedaço do Sol se desprendeu para formar o nosso planeta. Nessa primeira reunião já ficou decidido que Jesus seria o governador do nosso planeta. Veja, pelo menos há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo, Jesus já era um espírito puro. Ele não era um ser humano, ele não era um princípio inteligente, ele era um espírito puro. E nós? Qual é a nossa idade mesmo? 200 mil anos que nós aprendemos a pensar. Não tem nem 1 bilhão de anos, pessoal. Jesus tem bilhões de anos. Bilhões de anos que ele já é espírito puro. Olha a diferença evolutiva. Incomparável. Não dá pra gente calcular, não dá pra gente imaginar o que significa isso. Não dá. Eu vou arriscar, porque minha garganta está ficando seca. Então, provavelmente, quando nós fomos criados ainda como princípio inteligente, Jesus provavelmente já era espírito puro. E Jesus, talvez esteja cuidando de nós desde essa época. Ou talvez Jesus esteja cuidando de nós desde quando nós entramos para o reino dos homens, para o reino nominal. Ele já está cuidando de nós, veja, muito tempo atrás. Então, era por isso que, para Jesus, era fácil quando ele chegou aqui, transformar água em vinho, andar sobre a água, multiplicar pães e peixes, curar qualquer tipo de doença. Jesus olhou para um cego de nascença, pegou um pouquinho de barro, passou nos olhos dele e um órgão que nunca funcionou voltou a funcionar na hora. Como? Jesus olhou para um paralítico que estava há 37 anos deitado numa maca. Falou para ele, levanta e anda. Ele levantou e andou na hora. Como? Com que musculatura? Com que força aquele homem levantou dali? Ele olhou para um homem que tinha um braço mirrado, falou para ele, estica o braço. E tornou o braço dele saudável na frente de todo mundo. Como? Só que Jesus, ele foi muito bom com a gente. Porque ele nos disse ainda, ele falou, olha, vocês são deuses como eu. Vocês farão o que vocês estão vendo eu fazer, muito mais, porque eu não estou fazendo nada aqui. Vocês estão vendo eu fazer, não é nada do que eu posso fazer, mas vocês farão também. Qual que é a questão? O que precisa? O que nós precisamos para fazer o que Jesus foi capaz de fazer? É capaz de fazer. Nós precisamos exercitar o nosso pensamento por mais alguns bilhões de anos. É isso que nós precisamos. Mas nós vamos fazer? Vamos. Jesus disse. Por quê? Porque nós somos seres como ele, criados pelo mesmo Pai. Então, vejam que é incomparável falar de Jesus. Não tem comparação. E lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai, de novo, vai confirmar aquilo que João disse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Emmanuel diz que, no princípio desse mundo, veja, o mundo, quando um pedaço do Sol se desprendeu, era uma massa sem forma, pegando fogo. Era isso que entregaram na mão de Jesus. Jesus veio. É claro que isso, nós estamos falando de um tempo que nós não podemos imaginar, que eles mesmos dizem que só Deus sabe. Jesus veio com a sua equipe. E tudo que nós vemos no nosso planeta hoje, todas as belezas que nós vemos na nossa natureza, os rios, os mares, as montanhas, as planícies, as florestas, as árvores, as flores, os animais, tudo veio da imaginação de Jesus. Frase de Emmanuel. Tudo que nós vemos na natureza é reflexo da mente de Jesus. É assim que Emmanuel fala no livro. Que nós vemos, todas as belezas que nós vemos no nosso mundo é o reflexo da mente de Jesus. Então veja a grandeza desse Espírito. É incomparável. Não tem como a gente querer olhar para Jesus de igual para igual. Não tem jeito. Uma coisa interessante que esse livro fala, embora não tenha muito a ver com a evolução de Jesus, mas é interessante pelo fato que, por exemplo, a nossa ciência ainda acredita que nós somos a evolução do macaco, fisicamente falando. Né? Só que no livro, Emmanuel explica que não. Desde o princípio, Jesus e a sua equipe sempre desde o princípio, criaram uma espécime humana. Desde o princípio. Então, e Emmanuel usa a seguinte frase: o homem não desceu da árvore. Porque desde o início sempre teve uma espécime humana. E tem que ser assim. Porque o próprio livro dos Espíritos nos explica que a alma, o espírito de um ser humano não pode reencarnar no corpo de um animal. Isso não é possível. Então, se isso não é possível, desde o início tinha que ter uma espécie humana. A diferença é que era uma espécie muito inferior ao que nós somos hoje, muito parecido com os macacos, cheio de pelo,
né? Então, e esse espécime foi evoluindo, essa genética foi evoluindo da mesma forma que a genética do ser humano aqui no nosso planeta continua evoluindo. Então, por exemplo, nós vemos que as crianças que estão chegando nesse século, elas já vêm com uma genética diferente. Nós, por exemplo, a maioria de nós aqui acredita que nascemos no século passado. Uma das dificuldades que já foi constatada referente a nós é que nós temos mais dificuldade para trabalhar com muitas informações. É uma dificuldade que é proveniente também da nossa genética. Então, esses espíritos que estão chegando já vêm com uma genética melhorada. Certo? Então, pessoal, voltando a Jesus, vejam que é incomparável. Não tem como comparar o Mestre Jesus a nada nem a ninguém. Uma última informação que eu vou trazer sobre Jesus, até porque não daria mais tempo mesmo, nem sei se eu tenho tempo ainda, mas posso falar? Pode. Está lá na Revista Espírita, na edição de fevereiro de 1868, quando Allan Kardec vai trazer para nós uma comunicação explicando o que são os Messias no mundo espiritual. Então a mensagem diz assim: Messias são seres superiores que chegaram ao mais alto grau da escala celeste, depois de terem atingido uma... desculpa. Messias são seres superiores que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí em diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, a qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, ou os seus Messias, para as grandes missões gerais. Jesus é o Messias. Então veja que interessante. Primeiro ele confirma o que João disse lá no primeiro versículo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Porque Jesus tem o pensamento de Deus. Jesus recebe diretamente a palavra de Deus que ele é encarregado de transmitir e fazer cumprir. Só que uma coisa interessante que eles falam aí também sobre os Messias é que os Messias são seres que atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí em diante, mesmo durante a encarnação, mesmo estando encarnados. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muita gente usa aquela passagem, nós já citamos aqui, a passagem do horto, quando Jesus está fazendo uma oração pouco antes de ser preso. E nessa passagem é narrado que Jesus chorou e que Jesus disse a frase: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Muita gente interpretou isso como um momento de fraqueza humana de Jesus. Né? Então muita gente se apega nisso aí, principalmente fora do meio espírita. Se apega nessa passagem. Jesus demonstrou ali a sua fraqueza de ser humano. Ele demonstrou o medo. Pessoal, não tem nada a ver isso. Nada a ver. Nada a ver. Jesus não tem medo, não tinha medo. Veja, ele é um ser infalível. E acima das fraquezas humanas, mesmo estando encarnado. Primeira coisa que nós temos que entender. Jesus já sabia o que ele ia passar. Naquela segunda reunião dos espíritos puros, foi uma reunião para decidir se Jesus viria ou não viria. Porque naquela reunião eles já sabiam que Jesus não seria acreditado como Cristo, que Jesus seria torturado, que ele seria morto. Eles já sabiam, então por isso a reunião. Porque Jesus não precisava passar por isso. Então foi uma decisão em conjunto. A vontade foi de Jesus, mas a decisão foi em conjunto. Segundo, Jesus mesmo tanto sabia disso que ele falou isso para os discípulos. Está lá no Evangelho, falando o que ia acontecer com ele. Mas antes de Jesus reencarnar, Jesus mandou os profetas dizerem o que ia acontecer com ele. Os profetas disseram que ele não seria acreditado como Cristo, que ele seria torturado e que ele seria morto. Os profetas disseram. Quem falou para os profetas, é claro que foi Jesus. Certo? Então, qual era o cálice que Jesus não queria tomar? Quando ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. É que naquele momento da oração, quando Jesus, pouco antes de ser preso, Jesus sabia naquele momento que nós
nós, humanidade, estávamos prestes a cometer o maior crime que essa humanidade já cometeu. Qual é o maior crime que essa humanidade já cometeu? Assassinar o Cristo. E pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, se você comete o maior crime, você, consequentemente, provavelmente vai receber a maior punição. Então, o que Jesus não queria, primeiro, ele não queria ser ele o motivo do nosso maior erro. E ele também não queria que fosse ele, que nos ama tanto, que cuida de nós como um pai, há um tempo que nós não temos nem noção de saber quanto tempo faz. Ele não queria ser ele o motivo da nossa maior punição. Então ele ora a Deus e fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice é justamente esse. Não queria ser ele, que nos ama tanto, que cuida de nós há tanto tempo, que veio aqui para nos ajudar. Não queria que fosse ele o motivo do nosso maior erro. E também o motivo da nossa maior punição. Porque aquele erro não foi um erro de um grupo de árabes fanáticos. Não. Aquele erro foi o reflexo da consciência coletiva da humanidade. Não foi o erro de uma pessoa. Foi o erro do reflexo da consciência coletiva da humanidade. E nós estamos pagando por isso até hoje. Por esse erro. Então, vejam que não tem nada a ver. As pessoas muitas vezes querem romantizar demais. Tem uma religião, eu não vou citar aqui porque não é o nosso objetivo, mas tem religião que acredita que Jesus nem morreu na cruz. Que Jesus teve uma vida normal, casou com Maria Madalena, teve filhos, família, não sei o que, viveu muitos anos depois. Veja, pessoal, é absurdo. Pessoas querem romantizar, muita gente quer pensar que Jesus chegou a se apaixonar por Maria Madalena. Pessoal, é absurdo. Por quê? Porque, pessoal, não se ofenda com o que eu vou dizer. Mas nós, perto de Jesus, somos como animaizinhos de estimação. Gigantesca a diferença entre nós. Jesus não tem mais esse sentimento de amor posse, amor apego, amor egoísta. Jesus sente um amor puro que nós nem conhecemos ainda. O amor que Jesus sentia por Maria Madalena é o mesmo amor que ele sente por qualquer um de nós, o amor puro, como por exemplo de um pai. Então, não tem como comparar. Para encerrar, gostaria de lembrar que tudo isso que nós falamos aqui, praticamente tudo isso que nós falamos, só a doutrina espírita tem essa informação. Nenhuma outra escola religiosa, nenhuma outra escola filosófica, nenhuma outra escola espiritualista tem essas informações que nós acabamos de falar. A maioria delas, pelo menos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu sempre digo, nós temos que aprender a valorizar a doutrina espírita. Porque nós estamos na maior escola espiritualista que existe no mundo na atualidade, chamada doutrina espírita. E nós sabemos pela doutrina espírita que não existe privilégio, que existe a oportunidade. Nós estamos aqui sendo preparados, veja isso, você pode aceitar ou não, mas nós estamos aqui na pátria do Evangelho, somos representantes de todos os povos do planeta aqui reunidos na pátria do Evangelho, aprendendo o Evangelho de Jesus, para que nós possamos, em outras encarnações, voltar para lá, para os nossos povos, levando esse conhecimento, essa espiritualidade que nós desenvolvemos aqui. Nós não vamos levar espiritismo, nós vamos levar o conhecimento, a espiritualidade que Jesus está nos ensinando. Porque, como eu já disse, uma outra oportunidade, Jesus nunca ensinou o cristianismo. Quem chamou de cristianismo foi nós. Jesus ensinou o bem, a prática do bem. A fazer o bem e aprender a amar. Foi isso que Jesus ensinou. Então, nós temos que aprender a valorizar o que nós temos, porque ninguém mais tem. Então, entender que Jesus não é mais um ser humano como nós, cheio de fraqueza, de limitações, de paixões, de apego material, enfim. Isso não é ruim, isso é muito bom, porque se ele fosse um ser humano, ele seria pouca coisa melhor que nós. Mas entendendo que ele é um grande mestre, muito acima de nós, isso tem que aumentar a nossa confiança, isso tem que aumentar a nossa convicção em seguir o mestre. Entender que nós não estamos sendo guiados, orientados, ensinados, protegidos por qualquer um. Nós estamos sendo ensinados por um grande mestre, que sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. Isso tem que servir para nós, para aumentar a nossa motivação, para aumentar o nosso entusiasmo, para aumentar a nossa força de coragem, essa força de vontade para seguir o mestre.